Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós temos estado a estudar, se nos tem acompanhado, sabe que nós temos estado a estudar o livro do Gênesis, um livro que faz parte da Bíblia e é o primeiro livro da Bíblia. Neste estudo que nós estamos a fazer da Bíblia, nós paramos no último programa no verso 13 do capítulo 3 do livro do Gênesis. E hoje iremos continuar a analisar o resto do texto. Verificamos o que aconteceu ao homem, a sua desobediência a Deus, o seu desejo de conhecimento, de querer conhecer e de querer ser de alguma forma igual a Deus, fez com que ele se afastasse do seu relacionamento com Deus. Vimos ainda a importância que este capítulo 3 do Gênesis tem sobre toda a Bíblia, sobre toda a compreensão que nós temos da Bíblia e sobre toda a compreensão que nós temos do homem e do relacionamento entre o homem e Deus. Vimos ainda que se este capítulo 3 não estivesse aqui, provavelmente muitas coisas não fariam sentido naquilo que nós entendemos ser a vida de hoje. Então vamos voltar a este capítulo, vamos voltar a este estudo para entender aquilo que aconteceu então ao homem depois de ele ter desobedecido ao próprio Deus. Deus está a falar com o homem, com a mulher, e então diz o verso 14 que Deus se dirige, em primeiro lugar, à serpente que foi de alguma forma usada por Satanás para persuadir a mulher, para desviar a mulher, para iludir a mulher a fazer alguma coisa contrária àquilo que Deus havia dito. Diz então a palavra de Deus no capítulo 3, verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que fizeste isso, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Nós entendemos por este texto aqui que provavelmente a serpente não eram como são hoje. Não seriam, provavelmente, exatamente em termos do seu aspecto físico, exatamente como é hoje. Provavelmente, de acordo com o texto que aqui está, elas não rastejavam como rastejam hoje e são conhecidas. É possível que elas tivessem uma outra figura, não sabemos exatamente qual é, se voariam, se teriam patas ou uma outra forma, mas o facto é que ela não rastejava sobre o seu ventre. Mas o verso que eu gostaria de salientar é o que encontramos a seguir, o verso 15. Diz assim: porém, inimizade entre ti, portanto a serpente, ou melhor, entre Satanás, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós estamos neste texto aqui diante de uma das primeiras promessas de que Deus iria cuidar do homem, Deus iria trazer alguma salvação, alguma solução à situação em que o homem se encontrava, homem e mulher, no sentido homem e humanidade. E diz aqui que haverá uma inimizade entre Satanás, que foi aquele que de alguma forma usou a serpente, Satanás e a mulher e o descendente desta mulher. E aqui não se refere aos descendentes, a todos os descendentes da mulher, mas refere-se ao descendente da mulher. E é uma alusão muito direta à pessoa de Jesus Cristo, que veio com uma missão muito concreta de libertar o homem deste jugo em que ele se colocou. O próprio Jesus, enquanto esteve no nosso meio, ele teve uma função muito específica, que foi levar o homem de novo até Deus. Encontramos esta promessa pela primeira vez no capítulo 3, verso 15 do livro do Gênesis, quando Deus diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Encontramos então o cumprimento desta promessa quando Jesus vem à Terra, e vamos ver no livro de Efésios, capítulo 1,
verso 20 e 21. Se você tiver a sua Bíblia à mão, pode seguir esta leitura, que é bem mais lá para a frente, mas que de alguma forma liga a este versículo de Gênesis capítulo 3, verso 5, quando diz: o qual Deus, portanto, exerceu em Cristo, ressuscitando de entre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à Igreja. Temos aqui esta referência direta à autoridade que Jesus Cristo tem. Então, muitas vezes esta ideia que talvez até é vigente nos nossos dias, que encontramos que há uma luta entre o bem e o mal, em que quase Deus não sabe o que há de fazer com Satanás, é claramente uma ideia antibíblica, é uma ideia que não provém das Escrituras. É verdade que Satanás é um ser extremamente astuto, extremamente poderoso, isso não negamos, mas é também verdade que Jesus Cristo tem toda a autoridade. Jesus Cristo tem Satanás, digamos assim, os seus poderes. Quando fala aqui de principados, potestades, está-se a referir a poderes espirituais malignos. Eles estão debaixo dos pés de Cristo Jesus. Eles já foram, de alguma forma, neutralizados por Cristo Jesus. Aguardam, sem dúvida alguma, que isso aconteça de uma forma efetiva. E isso acontecerá quando Jesus Cristo estabelecer o seu reino no futuro. Mas Jesus Cristo já tem todo o poder para dominar as hostes do mal. Inclusive temos relatos de pessoas que conheço e outras que me chegam por outros colegas e amigos que me falam de como pessoas foram libertas desse poder das trevas. Como de alguma forma este versículo 15 do Gênesis capítulo 3 se confirma diariamente na vida de muitas pessoas que estão maniatadas, amarradas, oprimidas por seres espirituais, e que Jesus Cristo pode e vem libertá-las dessa opressão. É necessário que nós nos entreguemos nas mãos de Jesus, pois Ele tem toda a autoridade. Ele, depois da ressurreição, recebeu para si toda a autoridade, todo o poder, todo o domínio lhe foi dado. Ainda que o homem tenha desobedecido a Deus voluntariamente, ainda que Satanás tenha iludido a mulher, mesmo assim, Deus providenciou uma resposta, Deus providenciou uma solução, e ela é a pessoa de Jesus Cristo. Por essa razão, Jesus necessitou pagar um preço alto, morrendo na cruz, ressuscitando ao terceiro dia e, como diz a palavra que acabámos de ler, assentando-se à direita do Pai, nos lugares celestiais, e tendo toda a autoridade e domínio sobre todas as coisas, sobre todo o nome que se nomeia. Então não há nada que escape às mãos de Deus, não há nada que aconteça que possa ser uma fatalidade ou um acaso. Nós portugueses vivemos com essa mentalidade do fatalismo, do fado, mas na realidade as coisas não são assim. Nós, com as nossas escolhas, com as nossas decisões, podemos mudar o curso da nossa vida. E isso podemos fazê-lo quando nos entregamos à pessoa de Jesus Cristo. Sem dúvida alguma, se você está se sentindo angustiado, talvez tenha tido experiências em que vê de perto situações na sua vida em que está oprimida, subjugada pelo poder das trevas, Jesus Cristo veio para nos libertar. Ele é aquele descendente que ferirá a cabeça de Satanás. Ele é aquele que pode libertar a sua vida do poder das trevas. Eu conheço e infelizmente vivemos num país onde muita bruxaria existe e muitas pessoas estão subjugadas debaixo do poder de Satanás. Inclusive hoje nas escolas muitas crianças começam a mexer com estes poderes das trevas. Saem filmes e livros que proliferam pela nossa nação, mexendo com as magias e com estas coisas, e as pessoas até acham graça, acham que é engraçado e não tem mal nenhum. Infelizmente as pessoas não se apercebem como são subjugadas pelo poder das trevas, e Cristo veio para nos libertar desse jugo, dessa prisão que nos amarra muitas vezes e nos faz ficar tristes, faz as pessoas andarem angustiadas, e as pessoas nem sabem porque que têm aquele peso, porque é que andam tão abatidas, porque é que andam em depressão, porque é que o seu casamento vai tão mal. E eu quero deixar aqui um apelo: em vez de consultar
bruxaria ou fazer mezinhas para que o seu casamento tenha sucesso. Volte-se para Deus, procure a pessoa de Deus. Ele quis deixar a solução com o homem. Ele quis deixar esta solução ao dar a pessoa de Jesus Cristo. É Cristo quem vai ferir as artimanhas de Satanás, as armadilhas que Satanás quer colocar na sua vida. Cristo vai destruir. Esse é o poder que Jesus Cristo tem ao ressuscitar dentre os mortos. E nós, quando chegarmos ao estudo do livro de Mateus, que iremos fazer depois do livro do Gênesis, iremos entender como Satanás tentou neutralizar e parar aquilo que Jesus Cristo vinha para fazer. Nós vamos continuar o nosso estudo, muito mais haverá para dizer sobre isto que estávamos a falar aqui, sobre a pessoa de Jesus Cristo e como esta promessa de Deus, neste capítulo 3, verso 15, é tão importante e tão relevante para nós que somos cristãos. Mas vamos entender aquilo que também Deus disse como resposta à desobediência do homem. Ele disse então à mulher: multiplicarei-te sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, e o seu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Nós vamos encontrar aqui um decreto de Deus, não que Deus tenha amaldiçoado as gravidezes ou os filhos, não é essa a ideia, antes pelo contrário, isso todos nós estamos de acordo, todos aqueles que têm filhos, como eu pelo menos, sentimos que os filhos são de facto uma bênção, são alguma coisa muito bela, muito bonita, que acontece num casamento. É o resultado do amor do marido para com a esposa, e desse amor resulta um novo rebento, uma nova vida, que são os filhos. A consequência do pecado da mulher é as dores, é o sofrimento. Assim como nós vamos ver a consequência do pecado de Adão num outro aspecto. E disse Deus a Adão, no verso 17, se continua com a sua Bíblia na mão, podemos seguir: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Nós temos visto que a condenação ou a consequência do pecado do homem não é o trabalho. Eu quero deixar isso muito claro. Às vezes as pessoas têm-me dito que, enfim, que o trabalho é quase uma maldição. Não, o trabalho não é maldição nenhuma. Já vimos nos programas anteriores que Adão trabalhava mesmo no jardim. Ele tinha uma profissão naquela altura. Foi ele que teve a responsabilidade de dar todos os nomes aos animais, foi ele que teve a responsabilidade de cuidar do jardim. E isto era a sua tarefa. Aqui o que acontece é que a sua tarefa passa a ser penosa. O trabalho que era suposto ser alguma coisa que nos realiza, que nos dá prazer, que nos dá motivação, passa a ser uma coisa penosa, com fadiga. Nós encontramos aqui a expressão no verso 19 que com o suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então encontramos aqui um aspecto importante do nosso dia-a-dia. Quando nós saímos de manhã para o trabalho e vamos para realizar uma determinada tarefa no escritório, no campo, enfim, num stand ou em qualquer outro sítio, cuidando de animais, dependendo da profissão de cada um, se é na cidade, se é no campo, sabemos que todas as profissões exigem um esforço. E o que Deus está a querer dizer é que esse esforço foi acrescido por causa da consequência da desobediência do homem. Não era assim, e todos nós que temos profissões, todos nós que trabalhamos, sentimos prazer, certamente, quando realizamos alguma coisa positiva, quando realizamos alguma coisa boa, que aqueles que têm o privilégio de estar em profissões das quais eles próprios escolheram, profissões onde eles se sentem realizados, podem entender claramente isto que eu estou a dizer. O trabalho, de facto, realiza. É uma alegria poder desenvolver determinadas tarefas quando estamos na nossa área e nós gostamos da área que estamos a desenvolver. E é aqui o que Deus está a querer dizer, é que o trabalho aqui não é castigo, o trabalho aqui não é a pena. O que acontece é que, por causa da desobediência do homem, ele vai exercer esse trabalho que deveria ser um espaço de prazer, um espaço de deleite, um espaço
para a pessoa se recriar de alguma forma, que desse e dá dignidade ao homem, passa a ser com cansaço, com fadiga, com suor. E é um facto que, seja ele qual for a profissão, que as profissões dão um cansaço, mesmo aquelas que supostamente a pessoa está sentada a uma secretária o dia inteiro, e aqueles que trabalham em escritório, como eu já aconteceu comigo, sabem perfeitamente que é extremamente cansativo. No final do dia, muitas vezes exaustos, por causa do esforço que se exerceu a nível intelectual e a necessidade que há de estar concentrado a fazer determinadas funções. E é disto que a Bíblia aqui está a falar. É uma consequência, então, do pecado do homem. Deus decreta ao homem dizendo que ele iria ter, o seu trabalho seria acrescido de fadiga, de cansaço, e é essa a consequência, então, do pecado do homem. Não que o trabalho em si seja condenação, mas a consequência é o cansaço que esse trabalho traz com ele. Depois vamos continuar a olhar para os versos que se seguem. No verso 20 e 21 diz: "E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. E fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu." Gostaria de passar aqui também algum tempinho a olhar para estes dois versos. Encontramos Deus a suprir uma necessidade para o homem e para a mulher, aquela que seria a mãe de toda a humanidade. E vamos ver que o homem, na primeira fase, assim que desobedeceu a Deus, no verso 7 deste mesmo capítulo 3, o homem fez para si aventais de folhas de figueira, cozeu para si e vestiu-se com cintas de folha de figueira. Depois vamos encontrar no verso 21 que o próprio Deus providenciou vestes, agora não mais de aventais de folhas, mas de peles de animais. Isto é relevante entender, porque a própria palavra de Deus nos diz, a Bíblia nos diz, a importância do derramamento de sangue para perdão dos pecados de outros, falando e apontando de novo para a pessoa de Jesus Cristo. A palavra de Deus, no Evangelho de São João, capítulo 1, quando fala que Jesus se aproxima de João Batista, ele diz: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." E aqui estas peles de animais representam ou caracterizam alguns que foram sacrificados, neste caso animais, para que o homem pudesse se vestir, para que o homem pudesse cobrir o seu pecado. E isto, houve essa necessidade desses animais sofrerem a consequência do pecado do homem. E desde a criação, desde a queda do homem que tem sido assim, infelizmente muitas vezes alguns são sacrificados por causa da arrogância de outros, por causa do orgulho de outros, por causa da necessidade que outros têm de suprir os seus desejos, por causa da ganância de outros. Nós verificamos constantemente que muitas outras pessoas sofrem inocentemente por causa disso. Alguns perguntam porque é que há afinal tanto mal no mundo, e eu creio que aqui encontramos uma resposta. Porque é que tantas pessoas sofrem? Eu creio que uma das respostas é exatamente estas, é exatamente por causa do pecado de outros. Quando alguém age de uma forma gananciosa, por exemplo, há alguém sempre que vai ser prejudicado. Quando alguém tem maus instintos, alguém sofre com isso. Quando alguém abusa de bebidas alcoólicas, muitas vezes são os filhos e a esposa que paga em casa a consequência desse desvio, desse vício que essa pessoa tem. E normalmente é assim que nós encontramos este padrão na vida humana. Alguém tem um desejo, e se esse desejo é incontrolável, se torna algo que vai para além do que é aceitável, humanamente falando, outros sofrem por causa disso. Quantas pessoas, por vezes, são despedidas por causa injusta, simplesmente porque um colega arranjou intriga e queria-lhe tirar o posto de trabalho. Quantas guerras, muitas vezes, são começadas de uma forma injusta porque há interesses financeiros, interesses monetários, interesses políticos por detrás, e milhares de crianças morrem inocentemente. E às vezes nós perguntamos: porquê isto? E a resposta encontramos-la aqui: por causa do pecado do homem. Deus providencia a solução, Deus traz a solução para o homem, mas a consequência
do pecado do homem é que muitos inocentes sofrem por causa disso. Nós encontramos ainda neste verso 21 uma outra questão, é que as tentativas que o homem faz de chegar a Deus não são suficientes. Nós vemos que no verso 7 Adão e Eva tinham tentado cozer para si folhas de figueira para fazerem cintas para se cobrirem porque estavam nus e ficaram com vergonha e com medo. Nós vamos encontrar aqui no verso 21 que o próprio Deus providencia estas vestes, porque as tentativas que o homem faz de encobrir o seu pecado, de encobrir a sua nudez, são insuficientes para que nós nos aproximemos de Deus. É necessário que entendamos que foi Deus que deu o passo de reconciliação connosco, foi Deus que arranjou o caminho para nós nos aproximarmos dele. Esse caminho é a própria pessoa de Jesus Cristo. A vontade de Deus é sempre boa para connosco, para nós homens. Deus procura sempre o melhor para nós. Nem sempre nós sabemos o que é melhor para nós, mas Deus sabe. Alguém escreveu este pensamento que eu acabei de dizer num poema e ficou assim, desta forma: eu pedi força para que pudesse realizar grandes feitos. Deus me fez fraco para que eu pudesse obedecer. Eu pedi poder para que pudesse ter o louvor dos homens. Ele me foi dado problemas para que eu pudesse sentir as necessidades de Deus. Eu pedi todas as coisas para que pudesse gozar a vida. E me foi dado dificuldades para que eu pudesse valorizar as amizades. Não recebi como pedi, mas aquilo que eu realmente recebi era tudo o que eu precisava. Isto é um facto na nossa relação com Deus. Aquilo que às vezes nós pedimos nem é necessariamente aquilo que nós necessitamos. Deus dá-nos aquilo que nós necessitamos. Jesus Cristo diz isso em Mateus capítulo 7. No verso 7 em diante, ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ao qual de entre vós é o homem que, se porventura um filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis de dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus vos dará boas coisas ao que lhe pedirem. O nosso Deus é um Deus bom, é um Deus que se preocupa connosco, é um Deus que quer providenciar as nossas necessidades. E nós encontramos neste verso 21 a resposta de Deus à necessidade de Adão e de Eva. Deus trouxe ao homem a resposta que ele necessitava, ainda que ele não soubesse o que estava a pedir. Encontramos também depois, nos versos seguintes, que Deus afastou o homem do jardim. E isto foi algo que Deus fez de bom, pois se ele comesse da árvore da vida, ele viveria eternamente. E infelizmente a gente sabe que o homem tem sido suficientemente mau para que, se vivesse eternamente, provocaria ainda muito mais mal à terra do que tem provocado. De alguma forma Deus quis proteger o homem ao afastá-lo do jardim para que ele não pudesse viver eternamente. Nós iremos continuar a analisar o livro do Gênesis no próximo programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.